Olá, meu nome é João Paulo. Sou apenas uma pessoa comum, talvez um pouco solitário, mas não porque tenho algum problema, ou porque gosto de ficar sozinho. Eu simplesmente não conheci ninguém para ter um relacionamento. Sou uma pessoa muito simples. Passo a maior parte dos meus dias trabalhando e saindo com meus amigos nos fins de semana. Nada muito agitado. Nós apenas nos reunimos para tomar uma bebida e assistir a um jogo de futebol. Bem, para ser honesto, estaria mentindo se dissesse que estou totalmente sozinho. Tenho um cachorro fiel e fofo, chamado Chad, que dei o nome em homenagem ao baterista do Red Hot Chili Peppers. Embora eu admita que não estou sendo totalmente honesto, além da minha vida chata, eu tinha um segredo. Sou um modelo do OnlyFans. Esta era uma das únicas coisas que dava emoção à minha vida. Um lado inocente e emocionante que ninguém no meu trabalho esperaria de mim. Ninguém sabe que faço essas coisas. E mais do que pelo dinheiro, faço pela emoção de fazer algo diferente. Realmente não há muito que me diferencie de qualquer outra pessoa, além daquele pequeno segredo. Mas quando o perigo espreite, isso não significa absolutamente nada. Eu costumava pensar que as coisas mais loucas e perigosas acontecem com aqueles que estão pedindo por isso. Eu sempre soube que o crime era real e poderia acontecer com qualquer um. Mas quem notaria alguém como eu? Alguém que não chama a atenção, que não tem a casa mais bonita do bairro, que não tem um carro chamativo e tem um cachorro. Alguém que talvez trabalhe no OnlyFans. Mas não há absolutamente nenhuma maneira de alguém saber disso. Embora, aparentemente, alguém soubesse. E essa pessoa não era apenas um criminoso. Era um monstro. Ele era a pessoa mais cruel e sádica que poderia aparecer. E se eu não tivesse recebido ajuda, com certeza seria mais uma vítima desse terrível monstro hoje. Era uma terça-feira à noite. Eu tinha acabado de voltar do trabalho. Assim que cheguei em casa, fui abrir a porta do pátio para fumar um cigarro e olhar para o céu, como sempre fazia antes de verificar meu OnlyFans. Durante esse tempo, mantive o cachorro trancado dentro de casa. Chad estava em má companhia, mas ele poderia ficar na cozinha comendo, enquanto eu passava 10 minutos em completa paz e sossego. A noite estava muito estrelada e muito mais silenciosa do que o normal. Isto porque os meus vizinhos tinham saído de férias e os filhos deles não estavam por perto. Depois de fumar meu cigarro, relaxei e recostei-me, quase deitado na grama, quando ouvi um barulho vindo de dentro de casa. Era uma porta batendo. A princípio, perguntei-me se o Chad era a causa. Então, entrei em casa para verificar. Uma vez dentro, andei pela casa e procurei a fonte do som quando um pensamento aterrador passou pela minha mente. Não havia como o Chad ter batido em uma porta. Quando eu cheguei em casa do trabalho, todas as portas estavam trancadas, com uma chave que deixei atrás da TV na sala de jantar. E mesmo que ele tivesse deixado a porta aberta por acidente, Chad não é o tipo de cachorro que entra em qualquer quarto sem ser convidado, especificamente aquele onde tem o equipamento do OnlyFans. Quando comecei a perceber todas essas coisas e suspeitar que talvez algo estranho estivesse acontecendo, era tarde demais. Quando cheguei à fonte do som, percebi que era a porta do meu quarto, e atrás dela, trancado, Chad estava chorando. Fui abrir a porta, mas antes que eu pudesse abri-la, senti uma picada horrível e dolorosa no meu pescoço. Quando me virei, fui confrontado por um homem aterrorizante que facilmente me deu um abraço de urso que me imobilizou completamente. O homem era enorme. Seu corpo também era gigantesco. Era como se um ser com força sobre-humana tivesse aparecido na minha... Aproveitei esse tempo para me levantar e continuar correndo. A porta da frente estava trancada. Eu não podia escapar por lá, e nem tinha as chaves. Minha única opção era correr para o pátio e pular para a casa do vizinho. Corri a toda velocidade para o pátio, até sentir algo me eletrocutar e caí no chão, com meu corpo doendo. Atrás de mim, pude ver o psicopata muito perto de mim, se aproximando de mim com uma pistola de taser nas mãos. Acha que pode escapar, garoto levado? Assim tão fácil? Por favor, me deixe ir. Imobilizado e tremendo de dor, só pude observar enquanto o homem se aproximava cada vez mais de mim, mostrando-me um garfo pequeno que ele tinha tirado da minha cozinha. Naquele momento, notei que ele não pegou uma faca ou algo afiado.
Ele pegou um garfo. Nós vamos nos divertir tanto. Temos tanta sorte de você ter tantas câmeras, garoto levado. Aquele homem era realmente muito sádico e ia gostar de me machucar. Quando o homem estava a alguns centímetros de mim, eu estava pensando em como dar a última luta, como escapar dessa situação que parecia inevitável, e a resposta veio por si só. Chad saltou violentamente em sua direção, mordendo seu braço e fazendo-o cair no chão com dor. Depois de alguns segundos de luta, o homem estava prestes a bater nele, mas não conseguiu. Aproveitei aqueles segundos de distração para pegar uma pequena estátua de cerâmica que tinha no quintal e esmagá-la violentamente em sua cabeça, deixando-o inconsciente. Estava tudo acabado, e meu cachorro e eu estávamos seguros. Assim que chamei a polícia, eles me surpreenderam e chegaram imediatamente. Era como se já estivessem por perto, secretamente procurando por quem eu tinha capturado. Pouco depois, a verdade veio à tona. O homem que me perseguiu era um ex-paciente psiquiátrico. Ele não era realmente louco, mas de alguma forma, ele fingiu insanidade perfeitamente para evitar ir para a cadeia. Uma vez que ele escapou do hospital psiquiátrico, ele trouxe sua maldade para uma nova cidade, minha cidade, onde foi visto vagando por aí. Mas até aquele dia, eles nunca conseguiram pegá-lo. Nunca fui a mesma pessoa depois daquele dia. Deixei o OnlyFans, não porque houvesse algo de errado com isso, mas agora estou com medo de que alguém mais queira vir atrás de mim. Talvez alguém que reconheça meu quarto. Não sei. Sei que não faz sentido, mas estou realmente assustado. Ainda estou sozinho, ou melhor, com o Chad. Ainda cuido dele, lembrando cada vez que vejo seus olhos daquela noite. Ele pulou pela janela do quarto em que estava trancado, deu a volta pelo quintal, veio direto para enfrentar o perigo e salvou a minha vida. Acho que todos estão se perguntando o que havia naquela seringa e o que aquele homem me injetou, certo? Sinto muito em dizer que não tenho uma resposta. Eles não encontraram nada de estranho no hospital. Então, poderia ter sido qualquer coisa. Talvez algo inofensivo, talvez algo nojento, ou talvez agora haja algo dentro de mim que ainda não pode ser detectado e vai acordar no futuro. Meu nome é Maria, e no mês passado completei 22 anos. Assim que atingi a maioridade, me mudei sozinha e fui para a faculdade. Sempre soube que venceria o mundo, mas ser mais velha é mais complicado do que você pensa, especialmente ao pagar aluguel e mensalidade da faculdade. Consegui um emprego no McDonald's, mas foi breve, porque precisava de tempo para estudar. Infelizmente, com aquele emprego, mal consigo pagar o aluguel e sempre acabo usando minhas economias. Mas vejo como elas estão cada vez menores e estou prestes a ficar sem. Preciso encontrar outro emprego, mas qualquer um que eu fizesse tiraria muito tempo dos meus estudos e eu não poderia continuar indo para a faculdade. Então estava desesperada. Um dia, um seguidor meu no Instagram me perguntou se eu vendia conteúdo e eu disse que não. Ele educadamente disse que eu deveria, já que sou uma mulher muito bonita. Agradeci pelo elogio, mas disse que não era o que eu estava procurando no momento, pois sempre fui um pouco tímida e nunca gostei de mostrar muito do meu corpo. Também perguntei a ele como funcionava, já que precisava do dinheiro, e ele explicou tudo o que eu precisava saber, e até disse que se eu abrisse, ele seria meu primeiro cliente. Embora ele tivesse sido prestativo, eu não confiava nesse homem. Ele não tinha publicações, e na foto do perfil havia um desenho que meu irmão e eu costumávamos ver quando éramos mais jovens.
Perguntei a minhas amigas, que também tinham OnlyFans, e elas disseram que seria uma ótima ideia. Não só sou muito ativa nas redes sociais, mas também muitos dos meus seguidores são homens que começaram a me seguir desde que deixei meu perfil na minha página do Tinder. Depois de convidar minhas amigas para minha casa e uma longa sessão de fotos, meu perfil estava completo. Vi muitas coisas no meu perfil que não teria ousado colocar sozinha. Mas por algum motivo, convidei minhas amigas. Elas não tiveram problemas em fazer isso por mim. Quando elas foram embora, olhei para as fotos que elas postaram maravilhada. Era incrível o que um pouco de álcool podia fazer comigo. Publiquei meu perfil do OnlyFans nos meus stories do Instagram e até reabri minha conta no Tinder para me autopromover. Depois coloquei um atalho para o OnlyFans no meu perfil e senti que estava pronta para começar a ganhar dinheiro. Então fui dormir e rezei para encontrar boas notícias no dia seguinte. Quando amanheceu, dei um grande salto para o meu computador e entrei no meu perfil do OnlyFans e, para minha surpresa, foi um sucesso. Eu tinha pelo menos 10 mensagens de pessoas me pedindo fotos. Entre elas, notei a daquele que me recomendou me tornar OnlyFans e me disse que seria meu primeiro cliente. Entrei primeiro na mensagem dele e ele não apenas me parabenizou por me tornar uma conta, mas também me pediu vídeos meus sem roupa. Eu tinha gravado vários vídeos assim. Então apenas esperei alguns minutos para ele pensar que eu estava fazendo na hora e os enviei para ele. Como ele estava atento à minha mensagem, essa pessoa aceitou automaticamente e efetuou o pagamento. Depois de um tempo, ele respondeu que o vídeo era ótimo e no dia seguinte me pediria mais, e ele pediu. Todos os clientes falavam comigo para pedir conteúdo, e no momento em que eu dava a eles, eles me agradeciam e desapareciam. Mas algo era diferente com esse usuário. Ele era claro em me conquistar, o que era muito irritante, mas algo nele chamou minha atenção. Ele tinha os mesmos gostos que eu, assistia aos mesmos filmes que eu, e era como se estivéssemos conectados. Ele me entendia perfeitamente e parecia me conhecer a vida toda. As conversas com esse usuário se prolongavam e se prolongavam, muitas vezes flertando comigo, e devo admitir que me diverti fazendo isso. Sem erros, com o tempo, o resto dos meus clientes também começou a flertar comigo, mas eu nunca prestei atenção neles. Disse a todos que era um relacionamento profissional e que só poderiam me pedir conteúdo. A maioria deles entendeu e continuou me perguntando. E para aqueles que não entenderam e ficaram bravos, bem, felizmente, existe a opção de bloquear. Graças ao OnlyFans, pude não apenas me dedicar aos estudos, mas até tinha muito tempo para fazer as coisas que gostava. Um dia, decidi visitar meus pais e meu irmão. Não os via há muito tempo, então estava muito animada. Tive que mentir para meus pais e irmão sobre meu trabalho no OnlyFans. Então disse a eles que me deram o dia livre no trabalho no McDonald's. O dia passou voando e eu estava me divertindo muito. Aproximei-me do computador dele para passar o tempo e notei que já havia um navegador aberto. Então, a curiosidade falou mais alto e eu o abri. Quando entrei, meus olhos não podiam acreditar no que viam. Fotos e vídeos meus, nos quais eu estava completamente nua. Fui para outra aba que tinha aberto e lá descobri. Ele era o usuário com quem eu estava conversando. Era ela quem me recomendou abrir o OnlyFans e quem tinha flertado comigo todo esse tempo. Rapidamente, entendi por que éramos tão parecidos e ele parecia me conhecer tão bem. Ele era meu irmão. Ele sabia tudo o que eu gostava e usou isso para falar comigo. Senti muita tontura e vomitei. Então sentei e meus pés esbarraram em algo. Era uma pilha de lenços usados.
Rapidamente, entendi o que isso significava. Meu irmão não estava gripado. Caso contrário, ele não teria ido jogar bola. No momento da minha maior raiva, ouvi alguém passar pela porta e chamar meu nome surpreso. Era ela, acabando de voltar de jogar bola. Maria, não fique com raiva. É a conta de um amigo. Ele apenas mostrou para mim. E eu não sabia que era você. Ele disse assustado. Eu sabia que ele estava mentindo. Conheço ele perfeitamente bem. E sei que ele é um péssimo mentiroso. Fui até ele furiosa e dei alguns tapas nele, chorando. Ele não colocou nenhuma resistência. Ele apenas chorou e pediu perdão. De repente, ele parou de resistir e me empurrou violentamente contra a cama. Suas expressões haviam mudado. Ele estava visivelmente zangado e parecia uma pessoa diferente. Ele começou a me ameaçar e me disse que se eu não o deixasse em paz, ele contaria a todos sobre minha conta. Ele também disse que encaminharia as fotos para todos que eu conhecia. Então, se eu quisesse evitar que isso acontecesse, teria que ir embora agora e enviar fotos gratuitas para ele. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava furiosa. Disse a ele que ia contar tudo aos nossos pais e que não importava se eles descobrissem. Eu tinha OnlyFans. Pelo menos eu morava sozinha. Ele ia ser expulso de casa. Eu estava mentindo. Por mais brava que estivesse, ele era meu irmão mais novo. Eu nunca poderia fazer algo tão desagradável para ele. Mas o que ele fez comigo era imperdoável. Ele não apenas me enganou para me dar fotos minhas nuas, mas me extorquiu e me ameaçou. Continuei ameaçando e vi seu rosto zangado começar a se desfazer. Ele começou a chorar novamente, com medo de ser expulso. E eu continuei dizendo a ele que sua vida tinha acabado. Com isso, ele fez algo que eu nunca teria esperado. Ele abriu a janela e, sem dizer nada para mim, pulou por ela e se jogou de cabeça no chão. Fui até a janela e gritei sem acreditar no que via. Meus pais saíram de casa aterrorizados e viram o cadáver do filho com a cabeça aberta e começaram a chorar, me vendo na janela com confusão. Fui suspeita de assassinato por um tempo, mas a polícia determinou que não houve luta e que foi um suicídio voluntário. Contei tudo aos meus pais depois disso. Não senti que tinha energia para mentir para eles. Eles me expulsaram de casa e disseram que nunca mais queriam me ver. O tempo passou e continuei no OnlyFans, mas nunca mais interagi com nenhum de meus clientes. Tenho certeza de que até agora você já deve ter ouvido muitas histórias de horror do OnlyFans, nas quais o criador do OnlyFans foi perseguido, sequestrado, chantageado ou mesmo morto. Bem, quando você divulga esse tipo de conteúdo para o mundo ver, na esperança de ganhar dinheiro rápido, essas coisas estão fadadas a acontecer. Mas você conhece o outro lado do OnlyFans? O lado dos homens e mulheres que se inscrevem na plataforma e gastam enormes quantias de dinheiro apenas para ver esses criadores? Esta é a minha própria história de como o OnlyFans, ou especificamente uma criadora do OnlyFans, quase me fez perder tudo. Quando eu tinha 24 anos, eu era um Zé Ninguém qualquer. Eu estava um pouco acima do peso, tinha uma aparência comum e tinha um emprego comum em uma empresa de contabilidade. Embora minha vida tecnicamente tivesse tudo o que um homem precisa para viver, eu nunca tive uma namorada. Eu sempre fui o garoto tímido, desajeitado e nerds crescendo. E nada realmente mudou no meu início dos 20 anos também. Tentei conhecer garotas da maneira antiga, mas fui rejeitado e chamado de esquisito muitas vezes. Então eu tentei os aplicativos e lá também não tive sorte. Eu estava tão frustrado e com ciúmes de ver meus amigos terem vários relacionamentos e encontros
que fiquei desesperado. Foi quando descobri o OnlyFans, enquanto navegava na internet. Entrei na plataforma sem pensar muito e comecei a navegar pelos criadores. Todas as mulheres neste site eram lindas e totalmente fora do meu alcance. Elas também tinham milhões de assinantes. Mas depois de navegar por um tempo, me deparei com a conta de uma criadora, chamada Rose22. Rose22, ou devo dizer Rose. Tinha apenas 35 seguidores. Ela era uma morena bonita, de olhos amendoados e com uma figura pequena. Fiquei instantaneamente apaixonado por ela. Assinei a conta dela e assisti a todo o conteúdo dela em uma noite. Em pouco tempo, fiquei obcecado por ela. Eu costumava esperar por todas as atualizações em sua conta. Comentei todos os vídeos e fotos que ela postou. Comecei a assistir seu conteúdo várias vezes. Eu estava tão distraído que perdi meu sono e meu apetite. Meu desempenho no trabalho estava sofrendo e eu não estava me comunicando com minha família também. Mas eu não era o tipo de fã que perseguia a mulher ou a chantageava. Mas eu a mandava mensagens todos os dias, na esperança de obter uma resposta. Mas eu nunca obtive. Até que uma noite chuvosa, eu estava navegando pelo Netflix e meu celular apitou. E, finalmente, havia a resposta que eu estava esperando desesperadamente. Rose finalmente havia respondido. Oi, isso foi tudo o que ela enviou. Ei, eu sou James. Sou um grande fã seu. Respondi. Por 1 hora, não recebi resposta. Fiquei checando meu telefone, mas nada. Então, por volta da meia-noite, finalmente pude ver os 3 pontinhos surgindo. Obrigada. Agradeço seu apoio. Vi todas as suas mensagens. Obrigada por todas elas. Parecia que Rose estava me enviando mensagens apenas para me agradecer e nada mais. E eu não queria terminar a conversa tão facilmente. Eu queria falar com essa garota, conhecê-la melhor. Como você está? Eu mandei uma mensagem. Estou bem. Como você está? Ela respondeu. Bem, como eu poderia ser anything menos do que ótimo enquanto olho para suas fotos? Mandei uma mensagem, e quando não obtive resposta logo, pensei que tinha ultrapassado o limite. Mas depois de vários minutos, ela digitou de volta. Foi quando soube que ela estava interessada em mim. Embora eu fosse ruim em conversar com garotas pessoalmente, eu era bom em conversar com elas online. Eu poderia fazê-las acreditar que eu era uma pessoa completamente diferente. E foi o que fiz com a Rose. Rapidamente, nos tornamos bons amigos, e depois de conversar com essa garota, eu estava quase apaixonado por ela. Ela não era apenas bonita, mas incrivelmente compreensiva, gentil e doce. Se eu estava obcecado por ela antes, agora eu estava completamente apaixonado por esta garota. E ela também amou minha personalidade extrovertida, flirt e confiante, que era algo que eu retratava de mim mesmo. No entanto, depois de semanas conversando quase o tempo todo, uma noite, Rose não respondeu a nenhuma das minhas mensagens. Eu sabia que ela ainda estava postando no OnlyFans, mas o número de seus assinantes era limitado. Eu estava tão assustado e perturbado que ela não estava falando comigo, que constantemente verificava meu telefone. Cheguei a pensar que ela tinha me dado ghost. Comecei a imaginar cenários em minha mente sobre o porquê ela não respondeu e, eventualmente, fui para a cama. Na manhã seguinte, no entanto, havia uma única mensagem da minha Rose. Desculpe, não pude responder sua mensagem ontem à noite. Estou lidando com algumas coisas e não vou poder conversar tanto. Fiquei devastado, pois era a primeira vez que uma garota tão bonita estava conversando comigo. E agora, ela não conversaria tanto. O que aconteceu? Pode me contar? Você sabe que adoraria ajudar minha garota
o máximo que pudesse. Não é um problema seu para lidar, James. Deixa pra lá. Ela respondeu. Ei, se você está chateada, eu estou chateado. Por favor, deixe-me ver se posso resolver isso para você. Minha mãe usa drogas e deve muito a um traficante de drogas. Foi por isso que comecei o OnlyFans em primeiro lugar. Eu, honestamente, odeio isso. Não gosto de fotos e vídeos nus meus online. Mas não posso evitar. Eu sabia que esta era uma boa maneira de ganhar dinheiro rápido, mas também não consigo ganhar dinheiro aqui. Também tenho uma irmãzinha que vai para a escola. Também tenho que cuidar dela. É demais para suportar. Meus 2 empregos, mais este OnlyFans, não são suficientes para manter a casa e pagar a dívida. Se dependesse de mim, eu namoraria feliz, um cara legal como você, e viveria minha vida feliz. Essa última afirmação me tocou fundo, e decidi fazer qualquer coisa que pudesse, se ela estivesse disposta a me dar uma chance. Quanto você precisa, baby? James, você não precisa fazer isso. Vou dar um jeito. Está tudo bem. Não posso aceitar dinheiro de você, porque não poderei te pagar de volta. Não importa, Rosie. Não quero um traficante assediando você ou sua família. Posso te ajudar? Então é só me dizer o valor. Pelo menos depois da parcela deste mês, tenho que pagar cerca de $2.000. Eu tinha muito mais do que isso guardado. Não pensei 2 vezes e lhe enviei o dinheiro. Desde aquele dia, houve uma mudança em nosso relacionamento e ela se abriu muito mais para mim. Deixou-me entrar em sua vida o máximo que pôde através de mensagens de texto. Estava morrendo de vontade de falar com ela e fazer uma videochamada, mas eu não era nem um pouco o que havia dito a ela que era. Minha voz não era a profunda e sexy que ela imaginava ser, e eu não era o homem alto, moreno e bonito que ela pensava que eu era. E ela nunca pediu para fazermos uma ligação telefônica ou uma videochamada. Depois disso, sempre que ela estava com dificuldades para cobrir suas despesas, eu costumava enviar dinheiro para ela. Isso continuou por meses, e minhas economias estavam se esgotando. A essa altura, eu tinha uma namorada de verdade. Contei às pessoas no trabalho sobre ela. Até contei à minha família. Todos ficaram muito felizes comigo, mas também um pouco surpresos quando eu disse a eles que nunca nos encontramos pessoalmente. Naquela época, eu sabia onde ela morava, onde trabalhava, seu número de telefone, tudo. Embora minha vida amorosa estivesse no seu melhor momento, minhas finanças estavam piorando. Minhas economias tinham sumido. Não recebi meu incremento anual, pois meu desempenho estava abaixo da média, pois estava sempre conversando com a Rose. Mas eu não me importei nem um pouco. Pensei que eu poderia ganhar dinheiro, mas um amor assim era um fenômeno único na vida, e eu não queria perdê-la. A mãe dela havia acumulado muitas dívidas, e eu estava ajudando-a a pagar por elas. Eventualmente, consegui um empréstimo contra minha casa para ajudá-la. Rose e eu éramos tão próximos, até que um dia, quando entrei no OnlyFans, não consegui encontrar a conta dela. Pensei que ela finalmente não precisava mais fazer aquilo. E então, a excluiu. Mandei uma mensagem para ela, perguntando sobre isso, mas em vez de receber uma mensagem de bom dia e minha resposta, recebi uma mensagem de que o número não existia mais. Eu surtei e mandei mensagem para ela várias vezes, mas recebi a mesma mensagem. Tentei encontrar a conta do OnlyFans dela também, mas ela havia sumido. Eu não tinha como entrar em contato com ela. Eu estava enlouquecendo a cada momento, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Isso foi um golpe tão forte na minha autoconfiança que parei de ir ao trabalho
e simplesmente me enfiei em casa. Com o passar das semanas, meu trabalho me enviou um e-mail informando que eu fui demitido por não comparecer por semanas, sem qualquer aviso. Meus pais não tinham notícias minhas há dias. Eu estava uma bagunça. Um dia, minha irmã apareceu na minha porta e exigiu uma explicação. Finalmente, entrei em colapso e contei a ela tudo. Ela rapidamente percebeu que era uma fraude. A coisa que considerei amor era uma fraude. O marido dela era policial e investigou em meu nome. Acontece que o número da Rose estava fora de serviço. O endereço onde ela morava era de uma casa abandonada e o dinheiro que eu enviei para ela foi transferido para uma conta no exterior através da Dark Web. Esta foi uma fraude bem planejada. Quanto à própria Rose, ela acabou sendo outra modelo do OnlyFans, que havia deixado o OnlyFans, e seu conteúdo estava sendo usado sem sua permissão. Alguém tinha roubado todas as minhas economias de vida, minha casa e meu emprego. Levei um tempo para me recuperar, tanto mental quanto financeiramente. Mas eu me recuperei e agora, uma década depois, tenho uma esposa amorosa e uma família de verdade. Não caia em todas essas coisas. Se desenvolva como um homem.